Você que está aqui, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós estamos caminhando aqui no Evangelho de João e temos aprendido coisas preciosas daquilo que Jesus fala de si mesmo. João tem a intenção de mostrar Jesus como Filho de Deus, como eu sou, completando aquilo que Deus fala para Moisés, quando Deus diz, eu sou o que sou, e Jesus completa isso. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, como nós vamos ver aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqui nós vamos aprender um pouco mais, Jesus falando com um grupo de fariseus, que estavam sempre questionando, buscando uma forma de matá-lo. Capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. De novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo, o testemunho de que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhes perguntaram, onde está o seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela Tua palavra viva e eficaz. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor continue a falar conosco. Amém, Pai. A gente está todo mundo rouco, né? Esse tempo aí está todo mundo rouco. Essa semana a gente viu vários irmãos aí passando por uma rouquidão tremenda. Vamos orar por isso? Pela palavra, vamos orar para que Deus possa nos curar, para que a gente possa cantar, pregar, falar, né? E seguir a nossa vida. Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos o Senhor pela Tua palavra neste momento. Fala ao nosso coração, Pai. Fala a cada um de nós, que ela cumpra o seu efeito em nós, Pai. Pedimos também, ó Deus, pelas nossas vozes, pela nossa saúde, por essa rouquidão que a gente tem passado depois desse Covid. Nós ficamos, ó Deus, muito sensíveis nessa área da nossa respiração, do nosso pulmão, e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama dons de cura sobre as nossas vidas, Pai, mas com um propósito, para que nós possamos te servir, cantar, louvar e falar ao teu respeito. Nós te pedimos, cura os nossos irmãos, as nossas irmãs, amigos, amigas, todos, ó Deus, que estão neste momento participando deste culto, derrama dons de cura sobre as nossas vozes. Tira a nossa tosse, tira a nossa rouquidão, para que nós possamos melhor te servir. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, Jesus estava ensinando no templo, quando ele foi interrompido, no texto antes, que o pastor Gregory pregou quarta-feira, e ele foi interrompido porque eles traziam uma mulher que foi pega em adultério, e eles queriam, na verdade, não só punir aquela mulher, mas eles queriam testar a Jesus, eles queriam fazer uma banana para escorregar Jesus, para pegar Jesus no erro e poder, então, matá-lo. Mas Jesus frustra as intenções daqueles homens e perdoa aquela mulher e dá uma orientação para ela, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peque mais.
não cometa mais o erro que você estava cometendo. Tenha uma transformação de vida. E aqui é interessante, porque quando Jesus fala isso, aqueles homens então se dispersam e Jesus volta a ensinar, dizendo e apresentando-se como a luz do mundo, o libertador dos cativos, o Filho de Deus, que tem vida em si mesmo e é o único que pode dar vida eterna. Não sei se foi o propósito que nós cantamos o hino desta manhã, que fala que Jesus é a luz do mundo, né? E é interessante, porque aqueles homens estavam com os seus ouvidos e os seus olhos tapados, estavam na escuridão, não compreendiam o que Jesus estava dizendo, porque eram arrogantes espiritualmente. Consideravam-se livres e seguros, porque corria na veia deles o sangue de Abraão. E Jesus diz para eles, isso aí não vale nada. Isso não quer dizer nada. Ser circuncidado, participar, ser parte da linhagem de Abraão, não os faz filho de Deus, mas sim reconhecer Jesus como Salvador e Senhor, e saber que Deus quem o enviou. Isso faz da pessoa uma pessoa que é, então, filha de Deus. E aqui Jesus traz pelo menos 3 ensinos que eu quero destacar, traz muito mais, é claro, mas o nosso tempo, ele é escasso, e eu quero trazer aos irmãos uma rápida reflexão sobre 3 pontos importantes, que é que quem crê em Jesus anda na luz. Quem crê em Jesus anda na luz. Jesus inicia o verso 12 dizendo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele remete a nós, no Antigo Testamento, mostrando que Deus se apresenta como luz. Em todo tempo, no Evangelho de Jesus está se apresentando como aquele que é junto com o Pai, que é um com o Pai e é igual ao Pai. Por isso que quando ele fala, eu sou a luz do mundo, vem à nossa mente o Salmo 27:1, quando o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isaías 49, verso 6, diz que o Senhor é luz para as nações. E também, Salmos 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sim, Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo está mergulhado em densas trevas. Sem Jesus, sem Jesus prevalece a ignorância espiritual. Sem Jesus, as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Sem Jesus, as pessoas estão perdidas, confusas e sem rumo. Basta você olhar no dia a dia. Basta você olhar a vida das pessoas. Basta você olhar em que concentram as suas atividades. Basta você ver o que concentra o seu tempo. O tempo inteiro vivemos uma geração TikTok, que só sabe assistir vídeos, que só sabe perder o seu tempo em piadinhas, em distrações, e isso é algo satânico, porque consome o seu tempo, consome a sua energia, consome os seus olhos, e você perde tempo em não olhar e não observar a palavra do Senhor. E é exatamente isso que o diabo quer, ocupar a nossa mente, a nossa vista, para que a gente não tenha visão para olhar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Essa semana eu tinha visto um pastor fazendo eu não sei como é que chama isso, uma representação, se você colocasse a Bíblia no lugar do celular. Aí aparece ele levantando de manhã, quando ele levanta de manhã, põe um óculos, a primeira coisa que ele vai, abre a Bíblia.
ele leva a Bíblia para o banheiro, ele senta no vaso, lendo a Bíblia, ele escova os dentes, lendo a Bíblia em pé. Aí ele vai tomar o café dele, a Bíblia do lado, ele vai lendo a Bíblia e vai escovando, tomando o seu café, não dá nem tchau para a família, sai, entra no carro, a Bíblia, ele vai para o trabalho, e do trabalho ele está trabalhando e pescoçando aqui na Bíblia, lendo tal, o tempo inteiro, vai deitar, fica até altas madrugadas, o tempo inteiro, olhando a palavra de Deus. Isso é luz para a vida. E aqueles homens que estão com Jesus ali, eles estavam cegos. A pessoa que não tem Jesus está cega. A pessoa que não tem Jesus, ela é enganada, achando que anda na luz. A pessoa que pratica uma religião, porque acha que vem domingo à igreja, ou porque acha que dá o dízimo, porque participa dos projetos da igreja, dos ministérios da igreja, mas não tem comunhão com o Senhor, é algo muito estranho, porque Jesus nos chama para termos comunhão com Ele, e quando estamos com Ele, em vez de darmos atenção a Ele, damos atenção a muitas coisas. Às vezes damos atenção à música, às vezes damos atenção à escola bíblica, às vezes damos atenção até na preparação do estudo, às vezes damos atenção até na preparação da mensagem, mas não estamos muitas vezes conectados com Deus. Nos conectamos com tudo, mas com Deus estamos longe de Deus. E que Jesus está ensinando aqui, que para as trevas da falsidade, Jesus é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, Jesus é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, Jesus é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, Jesus é a luz da alegria. Para as trevas da morte, Jesus é a luz da vida. Não existe vida sem Jesus. Ontem, infelizmente, nós participamos do velório e do sepultamento de uma irmã muito querida da nossa igreja, a irmã Dirce Carnevale. Ela estava lutando contra um tumor no pâncreas, fez uma cirurgia dia 31, teve complicações e veio a falecer. E ontem nós fomos no velório aqui, no velório de São Caetano, fizemos o velório e aí fomos para o cemitério, e lá fizemos um outro momento, e tanto quando o pastor Neto pregou aqui, como eu preguei lá nesses dois momentos, uma palavra que nós dissemos é que aquele que morre em Jesus está vivo, acordado, consciente na presença de Deus. Eu disse, quando eu morrer, assim como a irmã disse, Carnevale morreu, eu estarei consciente na presença de Deus. Saberei que eu sou Wagner, quem eu deixei, quem vou encontrar, reconhecerei meus irmãos, meus amigos que ali estão com o Senhor, reconhecerei Jesus, reconhecerei os apóstolos e vou estar consciente, alegremente desfrutando daquele momento. E quando nós saímos de lá, porque isso é consolo para a nossa vida, é esperança para nós, Lamentações diz que temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E só temos esperança com a luz de Jesus. E quando ela estava ali sendo sepultada lá, sendo colocada lá, guardada lá e fechando tudo, e eu estava em pé com uma Bíblia comemorativa da nossa igreja, ao lado da família, aí chegou um rapaz lá de Monte Sião, eu não lembro o nome dele, e ele chegou do meu lado e falou assim, eu achei que a gente estava dormindo quando morre. Porque a Bíblia diz que muitos dormiram. Eu falei, mas está falando do corpo. O corpo fica deitado como quem está dormindo, um sono eterno. Mas, quando nós morremos, o corpo vai para a terra porque é pó. E o espírito vai para Deus que o deu. Ele falou assim, a Bíblia fala isso? Eu falei, está cheio de texto.
Se você abrir Apocalipse capítulo 6, abrir para ele, e lá mostra que João vê os mártires debaixo aos pés do trono de Deus, com as mãos levantadas, clamando a Deus vingança, porque eles morreram por causa da palavra de Jesus, e Deus diz o seguinte: calma, que ainda não é o momento. Estão conscientes. Quando você lê, então, você olha a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro está no céu, o rico lá está no inferno, não porque ele é rico, mas porque ele ignorou a Deus, ele recusou a Deus, ele rejeitou a Deus. E o rico, consciente de quem ele é, até da sua própria arrogância, olha para o céu, vê Abraão, vê Lázaro, conversa com eles, e Lázaro e Abraão conversam com eles, se reconhecem e estão conscientes. Aí o rapaz falou assim: rapaz, isso dá uma paz no coração, né? Eu falei: dá, porque Jesus é luz. A morte é uma porta. Você atravessa ela e a vida continua, porque a vida é o maior dom que Deus nos deu. E ele ficou feliz pra caramba, e eu dei a minha Bíblia para ele. Vou ter que pegar outra aí, ter que comprar outra aí. Mas ele ficou feliz, porque isso é a nossa missão, é viver essa luz e transmitir essa luz de Jesus às pessoas. Saber que só em Jesus nós podemos reconhecer e ter a verdadeira luz. Por isso eu digo a você: ande na luz de Jesus, caminhe com Jesus, observe a sua palavra, e não só observe, o segundo ponto vai dizer que quem crê em Jesus não rejeita as suas palavras. Não podemos de forma alguma rejeitar a palavra do Senhor. Ouvir a voz de Jesus, entender a palavra de Deus, compreender, e quando nós não compreendemos, aceitemos pela fé, porque foi Jesus que falou. Ela é verdadeira. Essa semana nós estávamos aqui em casa, aqui em casa, é a nossa casa, né? Estávamos aqui na igreja, trabalhando, colocamos lá um vídeo de alguém que fala assim: como preparar um estudo bíblico. Aí quando começou o estudo bíblico, assim, o rapaz falou assim: nós temos que compreender, a Bíblia é a palavra, ou melhor, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu falei: desliga, pode desligar. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, porque no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. A palavra é Deus. Então nós não podemos rejeitar de forma alguma. E o Senhor Jesus nos ensina: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que promessa maravilhosa! Isso é uma promessa maravilhosa. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue a Jesus está na luz, está caminhando na verdade, está caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Jesus, ele é categórico em afirmar que aqueles que seguem ele sempre terão a luz da vida. A vida com Jesus é uma jornada na verdade, na santidade, na mais completa felicidade, porque felicidade não é sentimento, felicidade é convicção de que você está fazendo aquilo que é correto. É estar na presença do Senhor. Isso é felicidade. E quando nós olhamos o texto da palavra e compreendemos que nós não podemos rejeitar a Jesus e temos que aceitar, por quê? Quando Jesus fala: quem me segue não andará nas trevas, a palavra seguir aqui que Jesus está dizendo para nós, no grego ela tem 5 significados. Seguir como um soldado que segue um capitão, obediente, pronto a fazer tudo que o seu capitão está ordenando. Seguir como um escravo acompanha o seu senhor, submisso, obediente, sem questionar, sabendo aquilo que o Senhor quer e faz então aquilo que o Senhor quer. Seguir como a aceitação de uma opinião, de um veredito ou um juízo de um conselheiro sábio. O Senhor é conselheiro. Ele sabe qual é o melhor para nós. E o que nós temos que fazer é observar a tua palavra e viver de acordo com a sua palavra. Seguir é como a obediência às leis de uma cidade ou estado. Nós sabemos que se nós
que nós precisamos obedecer à lei, precisamos obedecer ao Estado, porque foi constituído por Deus. E nós precisamos nos submeter a ela. Seguir é alguém que segue uma linha de argumentação de um mestre. E Jesus está dizendo para nós: você só será feliz se seguir a minha orientação. Você só será feliz se você observar a minha vontade. Portanto, nós necessitamos de sabedoria do céu para seguir o caminho aqui na terra. Precisamos da orientação de Jesus. Isso aqui nós podemos chamar de GPS. Quem desobedece GPS aqui, levanta a mão. Eu já desobedeci. E toda vez que eu desobedeci o GPS, eu dei com a boca no arame farpado. Sempre. Isso é uma expressão lá da minha terra. Você obedece o GPS, tem um caminho. Dia desses eu estava vindo lá do aeroporto, eu fui buscar alguém, não lembro quem. E a gente estava vindo e o GPS mandou eu seguir reto e eu queria entrar. Eu não sei se é Dutra, acho que é Dutra ali, né? Não queria entrar e o GPS, vai reto. Eu falei, GPS, essa mulher não sabe nada, não. Né? E entrei. Quando eu entrei, eu caí no engarrafamento, que eu fiquei 1h30 parado no engarrafamento. Eu pensei, não dá para dar uma ré aqui, não. Não dá para dar uma ré. E sempre que a gente não obedece à palavra de Deus, a gente dá com a boca no arame farpado, irmãos. Nós precisamos aprender a nos submetermos à vontade do Senhor. Às vezes nós insistimos em algumas coisas que nós achamos que é a vontade do Senhor. E achar é a mãe de todos os erros. Nós temos que ter certeza da vontade do Senhor e obedecer, mesmo que a priori aquilo não é melhor para nós. Às vezes nós temos que largar a mão de algumas coisas, às vezes nós temos que deixar de algumas amizades, às vezes nós temos que deixar de fazer algumas coisas que nos agrada muito, mas não agrada a Deus. Mas está certo aqui, pastor, eu estou tendo sucesso nesse negócio que eu estou fazendo aqui. A Bíblia diz que não, mas eu acho que vai dar certo aqui. Irmãos, o maior fracasso de alguém é ter sucesso naquilo que Deus reprova. A gente tem que ter consciência disso. Temos não só que achar bonitinho o texto e achar bacaninha, quando Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ter a convicção de que isso é uma realidade que nós temos que viver. Viver dentro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. É por isso que nós precisamos entender que a palavra de Deus para a nossa vida, ela vai nos conduzir num caminho de luz, de sabedoria. Quantos casamentos estão falindo, porque não buscam orientação na palavra de Deus, porque não têm humildade, porque acha que eu aqui tenho razão, eu aqui sei o caminho que eu quero seguir, e não tem a humildade de compreender que se o casamento não for conduzido na presença do Senhor, ele está fadado ao fracasso, principalmente no mundo em que nós vivemos. Principalmente no mundo em que nós vivemos. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida e olhar a nossa vida para que nós possamos andar na luz do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Aqui Jesus nos orienta que nós precisamos seguir e transitar na presença dEle para que possamos ter vitórias, para que possamos ter glórias na nossa vida. Isso não quer dizer que nós não teremos lutas. Isso não quer dizer que nós não teremos vitória. Isso quer dizer que quando nós enfrentarmos as lutas, nós vamos correr para Jesus. A gente sabe onde se esconder. A gente se esconde atrás da cruz de Cristo, porque é ali que nós seremos guardados e abençoados. Mas não, a gente é aventureiro. A gente quer sair do raio de ação de Jesus. É que fora do raio de ação de Jesus está o raio de ação do diabo. Quando você sai daquele guarda-chuva de proteção de Deus, que está ali te guardando, está te abençoando, você sai daquela raio de ação. Pastor Luiz Saião fala que o diabo
é um pitbull acorrentado. E ele tem um raio de ação, aquela corrente. E quando você sai da presença de Jesus, você é abocanhado pelo diabo. Você não vence o diabo. Eu não venço o diabo. Jesus venceu o diabo. E nós temos que estar debaixo da ação de Deus, submissos a Deus, obedecendo a Deus. É por isso que a nossa vida pode e será abençoada se nós vivemos pela palavra do Senhor. Palavra essa é verdade absoluta. Quando eu pastoreava outra igreja, eu estava fazendo uma ação evangelística numa escola lá em Diadema. A Edcleide vai lembrar, Clarete Samuel vai lembrar. E nós estávamos ali fazendo uma ação social e no final nós fizemos ali uma ação evangelística com aqueles jovens daquela escola à noite e tal. E tinha uma moça da nossa igreja pregando Jesus para um rapaz, e tinha um incircunciso no nosso meio, e disse o seguinte para ela, um filósofo da vida. Tem filósofo crente, mas tem também filósofo que finge que é crente, não é verdade? E ele disse para ela assim: não imponha sobre ele a sua verdade. Por quê? Porque na cabeça daquele jovem crente ímpio, que eu achava que é crente, mas para mim não é crente, ele existe que cada um tem a sua verdade, e que não existe uma verdade absoluta. Mas aquela menina era crente, ela é crente, e eu gostei da palavra dela. Ela falou assim: existe uma verdade absoluta, e ela é Jesus. Amém. E sem Ele, ninguém pode viver. E ela apontou para o rapaz que ela estava pregando. E apontou para o rapaz que falou aquela asneira para ele: se você e você não se converter a essa verdade, vocês vão os dois juntos abraçados para o mármore do inferno. Mais ou menos assim que ela falou. Porque é uma verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta e nós não podemos rejeitar as suas palavras. Não rejeite a palavra de Jesus na sua vida. Não rejeite a palavra de Jesus no seu casamento. Não rejeite a palavra de Jesus na sua vida pessoal. Não rejeite a palavra de Jesus no seu trabalho. Não rejeite Jesus. Se você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. Se você não aceita porque você não compreende, não rejeite, mas aceite pela fé, porque é a palavra de Deus. E no tempo oportuno, Deus trará a você a compreensão daquela palavra. Muitas pessoas acham que alguém só pode se aceitar Jesus depois que ele compreende todas as coisas de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida é algo muito profundo. E nós temos que recebê-lo pela fé. A compreensão vem no nosso caminhar com Deus. Mas receber a palavra pela fé. Aceitar a palavra pela fé. E em terceiro e último lugar, já estou terminando, quem crê em Jesus conhece a Deus. O verso 19 diz o seguinte: então eles lhes perguntaram: onde está o seu pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam meu pai. Aqui Jesus está mostrando aqui para eles o seguinte: quando os judeus estavam questionando a Jesus e querendo saber o pai, quem era o pai dele, Jesus está dizendo o seguinte: não adianta eu falar para você quem é Deus, porque você não vai saber. Você acha que conhece, mas você não conhece. Para conhecer a Deus, Jesus diz, tem que conhecer a mim. Para conhecer a Deus, tem que conhecer a mim. Para conhecer a verdade de Deus, que sou eu, tem que caminhar comigo. Por quê?
Porque João 14, 6, Jesus diz algo muito interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo o quê? Olha, existem muitos caminhos por aí. Tem muitos caminhos por aí que o pessoal diz que leva a Deus. Já viu falar isso? Não. Todos os caminhos levam a Deus. Né? Todos os caminhos levam a Deus. Então, qualquer religião leva a Deus. O importante é ter paz no coração, é fazer aquilo que o coração manda. Não é isso que as pessoas falam? Não é isso? Jesus está dizendo assim, não. Nem todos os caminhos levam para Goiânia. Que não é o céu, mas é quase o céu. Né? Tem Piqui lá, e pamonha. Será que no céu vai ter pamonha? Tomara, né? Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, não é todos os caminhos que levam para o céu. O caminho que leva para o céu sou eu. Se alguém quer conhecer a Deus, conheça a mim. É isso que Jesus está dizendo. Existem muitas verdades, mas eu sou a única verdade. Existem muitas vidas, mas eu sou a única vida que vai refletir na eternidade. A única. Então, quando aqueles homens perguntam quem é Deus, quem é o Pai de Jesus, Jesus não adianta eu falar, porque na sua arrogância, na sua ignorância, no seu pecado, você não vai conhecer o meu Pai. Quem conhece a mim, conhece o meu Pai, porque eu e o Pai somos um, em essência e em propósito. Existem muitos textos, né, Gileade, que prova a deidade de Jesus, mas tem um que é o pulo do gato, que Gileade e eu estávamos pensando, a gente não é teólogo, mas a gente fica teologando aí, né, Gileade, durante a semana. Hebreus, capítulo 1, você tem ali na carta de Hebreus, Deus, o autor da carta de Hebreus, apresentando Jesus como sumo sacerdote. E lá no verso 1 ao verso 3, vai dizer o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Aí no verso 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Aqui, você sabe o que os testemunhos de Jeová dizem aqui? Que Jesus é uma cópia de Deus. É só uma cópia, é um xerox. Xerox é o nome da marca, né? É uma cópia de Deus. Jesus não é Deus, ele é uma cópia de Deus. Eles usam esse texto, essa parte. Só que um texto fora do contexto é um pretexto para se criar uma heresia. Não é isso? Então vamos continuar no texto. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí Deus vai falar sobre os anjos. O texto vai seguir, Deus fala, olha, Deus trata os anjos assim, Ele criou os anjos assim, os anjos é isso, mas a respeito do Filho, lá no verso 8, Deus falando, presta atenção, irmãos, é Deus que está falando, é a palavra de Deus, mas a respeito do Filho, diz, o seu trono, ó Deus, Deus Pai, falando para o Deus Filho, olha só, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Agora presta atenção, o que Deus fala, por isso Deus, aí Deus falando dele mesmo, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Parece dar um nó na cabeça da gente, né? Mas olha o que Deus está dizendo, Deus Pai olhando para o Deus Filho falando, o teu trono, ó Deus, chamando Jesus de Deus. Aí depois Deus vai falar, por isso Deus,
O teu Deus, que é o Deus Pai, te ungiu. Aqui é uma prova irrefutável da palavra de Deus, dizendo que se nós queremos conhecer o Pai, Pedro, nós temos que conhecer o Filho. E só podemos conhecer o Pai através do Filho. Jesus fala para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Aqui nós precisamos compreender, irmãos, que ao conhecermos Jesus, ao andarmos com Jesus, ao vermos o caráter de Jesus, ao andarmos na vontade de Jesus, estamos fazendo isso dentro da vontade de Deus, porque Jesus é Deus. Então, para que nós possamos compreender, e isso é que faltava, essa compreensão para o povo judeu, e falta essa compreensão para todos que estão cegos, andando nas trevas, precisa ter essa compreensão, essa luz do Espírito Santo, que possa vir na sua mente, no seu coração, para você compreender que quando você conhece a Jesus, você conhece a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós podemos e devemos sempre estarmos na presença do Senhor, não permitir jamais que possamos deixar de andar na luz do Senhor. Não deixe de conduzir-se pelas orientações da palavra de Deus. Não deixe. Não afaste a sua vida de Deus. Não afaste a sua vida da igreja de Deus. Não afaste a sua vida das palavras de Deus. Não afaste a sua vida das orientações dos pastores aqui da igreja. Por que é daqui da igreja? Porque nós estamos aqui. E eu creio, em nome de Jesus, que cada pastor desta igreja prega a palavra de Deus. Porque sabemos e compreendemos e entendemos a nossa responsabilidade como servos do Senhor, também a responsabilidade de cada professor da escola bíblica dominical que está lá reunida, em reunião, justamente para compreender as lições e poder, então, na hora da escola bíblica, trazer a palavra de Deus para cada um de nós. Busque sempre as verdadeiras orientações para a sua vida, para que a sua vida seja abençoada. Nunca se posicione contra o que Cristo está dizendo. Não questione a Jesus. Pode questionar a mim, pode questionar o pastor Neto, pode questionar o professor da escola bíblica, mas procure a orientação. Pastor, aquilo que o senhor pregou, a palavra de Deus está dizendo assim, mas tem algo errado aqui. Ninguém é livre de erro, irmãos. Um pastor pode estar pregando, pode pregar algo errado, pode acontecer. Mas também não deve ser crucificado. Você tem que sentar ao pastor, é claro, não vai se levantar no meio do culto, né, fazer um show. Termina o culto, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E traz a orientação e vai ser esclarecido. E se o pastor for humilde o suficiente, ele vai. Irmão, é verdade, vou ter que fazer uma errata semana que vem para consertar esse negócio aqui. É isso aí. É andar em humildade na presença do Senhor. Nunca deixe, irmãos, de buscar orientação e nem questione a palavra de Deus, porque quem questiona é próprio de quem não conhece a Deus. Quem questiona e quem não aceita é como os judeus e os fariseus, que pensam que estão na presença de Deus e não estão na presença de Deus. Mas quem vive a verdade, quem defende a Cristo, quem vive com vigor a palavra de Deus e vive a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, esse é aquele que tem comunhão com o Senhor. E ele não consegue ficar calado diante de algo que está errado da palavra de Deus. Ele busca a palavra, ele vive pela palavra, ele defende a palavra, ele não é neutro, mas ele se posiciona a favor do Senhor. Nós devemos fazer isso a partir do nosso lar, da nossa casa. Aqui vai uma palavra aos homens casados e os projetos de maridos, né? Estão se preparando aí para casar. Seja homem de Deus. Se posicione. Ensine a sua família a palavra de Deus. Ore com a sua família, crie os seus filhos na orientação do Senhor. Pastor, mas eu não sou exemplo. Seja exemplo.
Seja exemplo. Não estou dizendo para você ser perfeito. Se for perfeito, melhor ainda. Mas procure isso. Leia a Bíblia com seu filho, leia a Bíblia para o seu filho, leia a Bíblia com a sua esposa, leia a Bíblia para a sua esposa. Seja homem de Deus, homem, macho, não é machista, macho. Defenda a sua família, cuide da sua família. Não deixe que o diabo dê uma volta na sua família e estrague a vida dos seus filhos. Não permita isso. Viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus na sua casa, para os seus filhos, como a palavra de Deus nos ensina no Antigo Testamento, a todo tempo, levantando, andando, deitando, almoçando, em todo momento. Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós realmente conhecemos a Deus, se nós realmente vivemos na luz, se nós realmente obedecemos a voz do Senhor, nós temos que viver essas verdades nas nossas vidas. Senão o diabo vai dar uma volta e destrói a sua casa, destrói seu casamento, destrói a sua família. Nós precisamos, queridos irmãos, reconhecer que quem não segue a Jesus vive nas trevas, morre nas trevas e passará a eternidade nas trevas. Eu termino essa mensagem lendo o versículo 13 de Judas. Eu vou pedir para o Paulinho colocar para nós aí. Paulinho é um talento, né, Paulinho? Sabe tudo esse menino. Judas 13. Só tem um capítulo, Judas, o versículo 13. As pessoas que não seguem a Deus são assim. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, para sempre. Que essa não seja a sua realidade. Se você não tem certeza de salvação, e ontem eu perguntei para aquele rapaz, conversando com ele, eu disse para ele assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode, pastor. E ali, acontecendo ali o sepultamento, eu falei, sim. Se amanhã for você ali, seu corpo, você tem certeza que você vai para o céu? Ele olhou e falou assim, não tenho. Eu falei assim, mas você precisa ter. E ele disse, não, mas eu estou indo na igreja, só falta batizar. Eu falei, quem salva é Jesus. Batismo não salva. Se batismo salvasse, o ladrão da cruz estava no laço. E Jesus tinha mentido para ele. Quem salva é Jesus. Você precisa ter a certeza da sua salvação. Porque quando nós recebemos Jesus como Salvador e temos a luz de Jesus em nossa vida, nós compreendemos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Orei com ele ali, e ele foi para Monte Sião com a minha Bíblia debaixo do braço. E eu espero que ele tenha certeza de salvação. Eu espero que você que está aqui, dentro desse templo, e você que está aí nos assistindo pela internet, tenha certeza da salvação em Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidar o grupo de louvor. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Sabe que você tem motivo de oração? Segura um pouquinho aí. Está emocionado, Paulinho? Segura um pouquinho. Vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe. Falta luz na sua vida? Mesmo sendo crente, sendo salvo, falta luz. Falta submissão à palavra de Deus, obedecer a Deus. Tem compreensão de Jesus e de Deus na sua vida? Peça isso a Ele. Se você não tem certeza da salvação, pastor, eu não tenho luz, eu não tenho obediência, eu não tenho compreensão de nada. Então eu vou orar agora para Deus abrir a sua mente e o seu coração,
para que você receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo que somos pecadores, mas reconhecemos também, ó Deus, que Jesus é a luz para a nossa vida, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para pedir que essa luz possa irradiar todas as mentes e todos os corações que nos acompanham neste momento através do culto, Pai. Que haja submissão, se não há submissão, que essa pessoa se submeta à tua palavra. Se não há compreensão de Jesus e de Deus, ó Deus, que o teu Santo Espírito dê essa sabedoria, esse discernimento para cada pessoa que aqui está. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é a luz que nos conduz. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome sempre, Senhor. Continua, Deus, a falar aos nossos corações. Ó Deus, traga salvação nesta noite, traga recompromisso nesta manhã para as vidas, traga salvação nesta manhã, ó Deus, para as pessoas que não têm como Salvador e que possam andar na luz, na verdade, no caminho que é Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos gratos, no nome de Jesus. Amém.